A graça e a paz, amados irmãos. Irmãos, continuando nessa comunhão que estamos tendo sobre o amor de Deus, ainda sobre isso. Então, nós somos discípulos do Senhor. E o Senhor está nos aperfeiçoando. E Ele está nos ensinando a amar. Todos os mestres da Bíblia concordam que o ministério de João é o ministério que deve ser praticado até a volta do Senhor. E quando nós vamos ler, não tem doutrinas, não tem grandes doutrinas nos escritos de João. O escrito de João é prático. Os escritos de João nos expõem. Ele fala assim, tem que amar. O único mandamento que o Senhor deixou, ele fala, é que nos amemos uns aos outros. Nos amemos uns aos outros. É o único mandamento. Então, irmãos, qualquer conversa, qualquer doutrina que levanta discussão entre nós, levanta divisão, não tem a ver com o Senhor, e sim com o espírito do anticristo. Eu vou ler um texto aqui, na carta de João mesmo, na primeira carta, no capítulo 4. No capítulo 4, a partir do versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Bom, isso aqui é um teste para nós. Diz assim, aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Não diz aquele que é um bom crente, aquele que não falta reuniões, aquele que quando eu chamo para pregar o evangelho vai. Não diz isso. Não diz isso. Aquele que viu a restauração do Senhor, aquele que viu a base da localidade, não diz nada disso. Diz que se ele confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então aqui fica bem exposto o nosso coração, né? E Jesus disse assim também, né? Se vocês amarem uns aos outros, o mundo vão saber que vocês são meus discípulos. Então a principal característica, o principal ensinamento que o Senhor está, o único ensinamento que o Senhor está nos dando é amar. E amar é permanecer. Por isso que ele falou, permaneçam no meu amor. Mas o que é o amor? O amor é ele como um espírito, como uma terra nova, como uma boa terra, onde todos os crentes foram colocados. E por que nós somos colocados? Para sermos aperfeiçoados no amor. Vou continuar lendo aqui. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Ele é amor. Segundo ele é, nós somos nesse mundo. Nós também amamos. Isso é expressar o Senhor. É quando nós amamos os irmãos. Mas quando eu falo amor, irmão, não é nada seletivo e nem meloso. É um sentimento do coração. Quando eu consulto o meu coração, eu vejo que eu tenho amor pelos irmãos aqui da minha cidade, outra cidade, mas falo aqui que é onde eu convivo, por todos os santos aqui. Bom, isso é a restauração. A restauração é isso. Aí, o João fala assim, que aqui, nessa situação, nós vamos ser aperfeiçoados no amor. Nós não estamos no reino do amor dele? Não fomos colocados no reino do amor? Ele não falou para nós permanecermos no amor? Permanecer é simplesmente viver ali, conviver ali com os santos.
né? Vendo o irmão, imagina, o irmão que mora aqui nessa cidade, ele tem a vida do Deus triuno no espírito dele. Ele é filho de Deus. E eu estou aqui para servir a ele. O Senhor me colocou aqui para estar junto, para servir as necessidades desse filho dele. Isso é o viver normal da igreja. É nisso que nós vamos ser aperfeiçoados. Né? E Jesus disse assim, quando ele tivesse próxima à volta dele, o amor se esfriaria em quase todos. O que nós vemos muito hoje entre os irmãos? Muito ódio. Ódio sendo propagado na internet. Ódio de irmão para o outro. Irmãos falando na internet, que eu falo com muito temor isso. Espumando ódio. Não, o Senhor, ele nos revelou algo maravilhoso. Nos revelou toda essa realidade. Para quê, irmãos? Para quando nós estamos posicionados aqui na cidade, nós colocamos todos os irmãos no nosso coração. Essa é a nossa função. Nós costumamos falar assim, nós somos poucos. Não, nós não somos poucos. Nós somos a totalidade dos irmãos da cidade. Nós somos a totalidade de crentes da cidade. Não existe entre nós, cristãos, eles. Não tem eles, tem nós. Nós somos eles são nós. Esse é o aperfeiçoamento no amor. Então o nosso mestre, ele está nos ensinando isso. Porque houve a encarnação dele, o viver humano, a crucificação, a morte, a ressurreição, a provação da obra dele. E tudo isso foi acrescentado ao Espírito Santo e hoje está em nós. Para nós vivermos isso, para nós propagarmos, não é para nós propagarmos doutrinas, mas para nós propagarmos esse amor de Cristo por nós. Então esse amor precisa ser vivido, precisa ser curtido, ser desfrutado. Por isso que ele falou, permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. Lembra que ele falou do fruto? Que o vosso fruto permaneça? Então, quando nós servimos nessa realidade, o fruto permanece coletivamente para sempre. Nós desfrutamos de toda a obra que é feita nesse Cristo espiritual. Quando nós nos posicionamos dessa forma. Então o Senhor nos chamou, lembra que o Senhor disse assim, no Sermão da Montanha, quem for misericordioso alcançará misericórdia? Então o irmão pode não ser um bom crente, mas cabe a mim ter misericórdia do irmão. Meu coração tem que se encher de misericórdia pelo irmão. Eu posso achar que ele não é um bom crente, segundo o meu conceito. Às vezes ele até é, mas eu julgo errado, porque eu sou tudo falho. A minha função, o que o Senhor pede a mim é que eu tenha misericórdia. Porque eu fui alcançado pela misericórdia. Então, os sacerdotes, ele era tirado dentre os homens para se compadecer dos homens. Então, nós somos tirados, separados para o Senhor, para receber a vida dele. Depois receber essa revelação da base da localidade, do Espírito do Senhor no nosso espírito, para nós exercermos misericórdia para com os irmãos. Não é para nós sermos juízes dos irmãos, mas exercitar esse amor. O que é exercitar esse amor? Exercitar o Espírito. O Espírito é amor. O que é exercitar? Exercitar é crer. Quando a gente lê ali falando dessa pessoa, nós temos que crer que essa pessoa é toda essa realidade. E toda essa realidade está disponível para nós. Então nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. Por isso que o Evangelho de João é o Evangelho que permanece até a volta do Senhor.
é a prática, o ministério que permanece até que o Senhor volta. Porque é a prática, não é o que fazer. É pedido a nós aquilo que não está em nós, amar. Eu não tenho capacidade de amar. Eu tenho capacidade de gostar, mas não de amar. Gostar, eu gosto porque você me dá gosto. Você não me traz desgosto. Você me é uma pessoa agradável. Então eu gosto. Agora amar, não. Amar é diferente. Graças ao próprio Deus, ao nosso Deus, que Ele nos ama. Então, Ele não tem retorno de mim, daquilo que Ele gostaria de ter. Que eu tivesse o mesmo amor por Ele. Mas Ele me ama. Ele não gosta de mim. Porque se Ele gostasse, Ele se desgostaria de mim. Mas Ele me ama. A minha grande salvação é que Ele me ama. Então, embora eu não dê retorno a Ele de amor, mas Ele continua me amando. Então, quando nós reconhecemos toda essa fraqueza nossa e levamos diante do Senhor, nós estamos praticando o negar a vida da alma, que é um ensinamento tão deturpado, como eu posso dizer, tão recebido de má vontade por nós, né? Mas a verdade é essa. Se nós não reconhecermos a fragilidade da nossa fé, a fragilidade da nossa vida cristã e não levarmos ao Senhor, não há como sermos aperfeiçoados nessa era. Agora, se levarmos toda a nossa situação ao Senhor, Ele nos aperfeiçoa ainda nesta era. Amém, amados? Jesus é o Senhor. Vou continuar falando esse assunto ainda, tá? Amém.